essas coisas. Amém? Já deu a paz do Senhor com a pessoa que está ao seu lado? Já falou para ela: que bom que você está aqui? Tem alguém atrás de você, fala: que bom que você está aqui. Tem alguém à frente, fala: que bom que você está aqui. Amém? Que bom que você está aqui essa manhã, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós, para os nossos corações. E o tema da minha ministração essa manhã é fortalecendo-se no Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 139, versos 1 ao 12. Livro dos Salmos, capítulo 139, versos 1 ao 12. Deixa eu falar uma coisa para você. Há algo importante nesse exato momento acontecendo, ok? Eu sei que o seu celular, ele tem muitas mensagens importantes agora, ok? Mas há algo de suma importância. É o Senhor falando com você. É o Senhor falando com os nossos corações. Então, quando algo é de suma importância, nós deixamos o que é importante de lado. Amém? Então descanse seu coração. Há muitas coisas para você fazer, mas agora há uma só importante. Ouvir o que o Senhor tem para dizer. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e olhasse bem para ela. Olha bem para ela aí. Olhou? Já reparou nela? Minha pergunta para você é simples. Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Por mais que você e eu possamos conhecer a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa que está conosco, nós nunca teremos o pleno conhecimento dela. Nunca. Por quê? Porque você não sonda pensamentos, você não sabe o que ela pensa. Você muitas vezes não sabe nem o que ela sente. Tem coisas que você queria dizer e você não diz. Tem coisas que você pensa que você não fala. É assim ou não é? Assim é a nossa vida. Mas é que quando nós olhamos na perspectiva de Deus, não é assim. Você pensou, antes de você pensar, Ele já sabe. Antes de você verbalizar um pensamento, Ele já conhece o que você vai dizer. Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, terrível. Porque muitas vezes os nossos lábios pronunciam coisas que realmente nós não queremos dizer. Muitas vezes você olha para alguém e fala assim: como você está linda, como você está lindo. Mas você queria dizer assim: precisa arrumar um negócio. O negócio não está bom. Muitas vezes nós pensamos coisas e no intuito do nosso coração e no nosso íntimo, nós queríamos dizer outra coisa. Então Deus não está interessado com o que você pronuncia. Ele está interessado com o que realmente está dentro do seu coração. Então muitas vezes nós estamos dizendo: Deus, eu te amo, mas realmente no meu coração eu não amo o Senhor. Muitas vezes eu estou dizendo: Senhor, como eu quero estar perto de Ti, mas as minhas atitudes não são de quem quer estar perto. Então, o que eu quero que você entenda em primeiro lugar: Deus sabe tudo. Tudo.
Então por que nós oramos? Não é porque ele não sabe. Quem não sabe sou eu. Eu não sei. Então a minha oração é mais uma redenção ao que Deus quer do que muitas vezes o meu pedido. Porque minha pergunta é, Deus atendeu todos os seus pedidos em oração? Quem aqui foi atendido em todos? Ah, bom. Eu ia pedir para você orar por mim. Porque eu também enfrento isso. Eu peço coisas para o Senhor e muitas vezes Ele faz o contrário daquilo que eu pedi. E o meu trabalho é falar assim, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas eu quero que nós comecemos a olhar pela perspectiva que Deus nos conhece completamente. E essa manhã, você que está aqui, eu quero que você entenda, Deus te conhece. Então, e muitas vezes nós, quando vamos conversar com alguém ou estar em algum lugar próximo de alguém, nós muitas vezes não somos aquilo que estamos sentindo. Então muitas vezes você está triste, angustiado naquele dia, mas você chega próximo de alguém e o que acontece com você, muitas vezes você põe um belo sorriso no seu rosto. É ou não é verdade? Você ri, você brinca, você partilha do momento, mas lá dentro você está triste. Lá dentro você está angustiado. Lá dentro tem coisas acontecendo, tempestades acontecendo aqui dentro que ninguém vê. É assim ou não é? Muitas vezes você está conversando com alguém e a pessoa, nossa, mas ela está tão bem ontem comigo, mas ela não sabe o que está passando aqui dentro. Porque em lugares, em determinadas situações, com determinadas pessoas, nós não podemos ser verdadeiros. Não por causa que a pessoa vai fazer alguma coisa, mas porque nós queremos nos proteger em meio a algumas pessoas. Não é para todo mundo que nós vamos abrir o coração. Mas aqui, neste lugar, diante do Senhor, a gente não precisa ser outra coisa a não ser verdadeiro. Chegar para Ele e dizer para Ele, Senhor, está doendo. Senhor, eu estou triste hoje. Deus, isso não está legal na minha vida. Olha, Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, aquilo que a gente vive, nós estamos querendo ser fortes e vivendo uma vida a qual nós não precisamos viver diante do Senhor. Deus sonda você. Ele sabe que você, muitas vezes, está angustiado, mas você diz, não, está tudo bem. Você vem para a casa do Senhor e você levanta a sua mão e se alegra, mas você sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Por quê? Porque você precisa declarar diante dele o que realmente está aqui dentro. Você precisa dizer para ele, Senhor, a minha vida está assim e eu sei que tudo podes. Aquieta a minha alma, vem no meu coração, eu preciso que o Senhor tome a minha vida. Porque senão, irmãos, a gente vai continuar vivendo uma vida a qual não é a nossa vida verdadeira. A qual não é a nossa verdade. E o que Deus está interessado aqui hoje é que nós sejamos verdadeiros. Verdadeiros. Aqueles que o adoram, que estão passando por situações, mas o adoram em verdade. Senhor, eu estou vivendo essa situação, mas eu te amo, eu te adoro. Mas eu não vou negar o quê? O que está acontecendo comigo. Porque se eu continuar negando o que está acontecendo comigo, eu nunca vou alcançar cura. Porque a cura vem por você declarar. Vem por você dizer. Vocês estão entendendo? Porque Deus, muitas vezes ele sabe que nós somos fortes, mas na verdade no nosso interior o que a gente queria é que alguém nos abraçasse. A gente banca a pessoa forte diante das situações, mas o que realmente a gente queria é que alguém estendesse a sua mão. Mas a gente cria em nós
Nós criamos uma segurança em nós, algo que nos blinda diante das situações que a gente já viveu, e muitas vezes a gente vive isso em todo lugar que a gente vai. E eu quero que você, em nome de Jesus, entenda algo. Aqui é uma igreja. Amém? E é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode fazer todas as coisas por você. Nós precisamos encontrar, irmãos, pessoas de Deus para partilhar o nosso coração. A gente precisa encontrar pessoas de Deus para dizer para a pessoa e falar assim: eu estou precisando de oração hoje, porque eu estou fraco. Sem que a pessoa olhe para você, aponte o dedo para você e fale assim: olha, eu achava que esse cara era um homem de Deus. O que mudou ele ser um homem de Deus ou não? Ou uma mulher de Deus ou não? Porque ele está dizendo que está precisando de oração? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos um dos outros. Quando Jesus mandou os discípulos irem, Ele mandou quantos? Todos sozinhos. Porque eles eram bons. Ele mandou de 2? Por quê? Porque sempre tem um rádio rarrá no negócio. Sabe o que é um rádio rarrá? Ó dia, ó céu, ó azar. Sempre tem alguém, irmão. É ou não é verdade? Tropeçou na pedra, tá vendo? Não era para ir, porque tropeçamos na pedra, que se a pedra não estivesse no caminho, nós íamos ter sucesso. Agora, como pisamos... É ou não é assim? Aí tem alguém que fala assim: não, irmão, nós pisamos na pedra, mas olha, vamos na força do Senhor. Deus é conosco. Aí a pessoa: uau, vamos? É ou não é? É assim. A gente sempre precisa de alguém, irmão, que vai olhar para nós e dizer assim: você está errado. E não tem problema você estar errado. Nós precisamos que alguém olhe para nós e fale assim: você precisa arrumar o curso da sua vida. Não tem problema. O problema é quando nós achamos que nós somos uma ilha. Que nós não precisamos mais de ninguém para caminhar conosco. Que todo mundo está errado e eu estou certo. Nós temos que olhar um para o outro, irmãos. E começar a falar assim: eu não sei o que ela está passando, o que ele está passando. Então o meu trabalho aqui é dizer para você o seguinte: levanta e anda. Porque eu vou andar com você. Você não vai andar sozinho. Eu vou estar com você. Porque situações, medos e angústias, todos nós passamos. Todos nós passamos por momentos em que a gente olha e fala assim: para onde eu vou agora? Sabe? E agora, Jesus? Todos nós. E nós precisamos encontrar um lugar de refúgio. E esse lugar de refúgio é o Senhor. Esse lugar em que nós podemos chorar, podemos abrir o nosso coração, podemos rasgar a nossa vida, sem problema nenhum. Porque tem coisa na nossa vida que a gente vai conseguir conversar com alguém, é ou não é verdade? Mas tem coisa que mesmo a gente explicando, parece que as pessoas não entendem. Já aconteceu isso com você? Você vai tentar falar com alguém e você explica, e você tenta, principalmente quando Deus fala alguma coisa com o seu coração. Deus fala alguma coisa e você fala: não, é isso. E a pessoa: Você está ali: uau, Deus, tremendo, uau, E a pessoa está ali: Não é assim? É assim que funciona. Então tem coisas no seu coração, na sua vida, que só Deus vai entender. Só Deus vai entender. Por mais que você explique, por mais que você fale, por mais que você faça, somente Deus vai entender. Então tem alguém para você partir o seu coração, mas repouse sua vida sobre o Senhor. Porque tem coisas que nem todo mundo vai entender. Coisas que para você é grande, mas para mim é como? É pequeno. Mas para você é grande, mas a minha perspectiva é pequeno.
E quem vai conhecer o seu coração no tamanho que você está sentindo é Deus. Porque só Ele conhece o que está passando. E nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entender que há um Deus que nos ama. Há um Deus que nos sonda. Há um Deus que sabe a intenção do nosso coração. Há um Deus que vê em nós. Olha para nós e fala assim, eu sei como você está. Vamos conversar. E muitas vezes a gente fala para Deus assim, não, eu estou bem. Você já viu como a gente cumprimenta as pessoas? Vou te explicar. Paz do Senhor, está tudo bem? O que você está dizendo já para a pessoa? Está tudo bem, né? Não diz que não está. Porque eu estou dizendo que já está. É assim ou não é? Hã? Porque você já está supondo que está tudo bem. Mas muitas vezes não está bem. Mas como a pessoa te responde? Hã? Está tudo bem. Mesmo não estando. Por quê? Porque você não perguntou como ela está. Você disse que ela está bem. Entende? É diferente. Quando pergunta a você, realmente se importa em entender como ela está. Como você está. E eu quero que hoje, a minha pergunta para você é exatamente essa. Como você está? Não essa pessoa que você mostra, mas quem você realmente é. Como você realmente está? Nós vamos falar sobre um homem chamado Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que passa em sua vida por vitórias, por angústias e por situações difíceis. Salmo 32, versos 3 e 4. Você está entendendo? Amém? Se você está entendendo, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela assim, como você está? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Se você fez assim, você está com o celular ou com a Bíblia aqui na mão, aí você fez assim, como você está? Não adiantou. Entende? Você precisa olhar para ela e perguntar para ela assim, como você está? A Bíblia diz algo aqui, ela diz assim, enquanto me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. É claro que Davi está dizendo aqui acerca do seu pecado, acerca do seu adultério, aquilo que ele escondeu. Mas eu quero levar para você algo. Enquanto nós calarmos o tamanho da dor que sentimos, o tamanho dos problemas que temos dentro dos nossos corações, as nossas forças vão se esgotando. Vai acontecendo isso conosco. Porque ninguém é forte o tempo todo. Ninguém. Ninguém é. A gente acha que é. Mas ninguém é. Então, quanto mais a gente se calar, quanto mais nós engolirmos, quanto mais nós prendemos, quanto mais nós nos fecharmos na nossa redoma de segurança, quanto mais isso acontecer, o que vai acontecer com a nossa vida? Ela vai definhando. É por isso que muitas vezes nós encontramos hoje uma quantidade gigantesca de pessoas que estão cansadas, paralisadas sobre uma cama. Porque elas foram engolindo as situações da sua vida. Elas não contaram para ninguém o que estava se passando no seu coração. Elas foram ocultando as situações. Não tinham lugar em Deus para rasgar o seu coração. Foram levando a vida. E aconteceu um determinado ponto onde não aguentavam mais. Porque as forças foram se esgotando. Foi paralisando
por causa das angústias e das coisas que aconteceram na sua vida. E em nome de Jesus, eu quero que eu e você, nós possamos nos fortalecer no Senhor. Para nos fortalecer no Senhor, nós devemos rasgar o nosso coração diante dele. Sabe o que é rasgar o coração? É dizer todas as coisas que se passam aqui dentro. E sabe qual é o nosso problema? Nós aprendemos a ser religiosos. Sabe o que é um religioso? O religioso é aquele que se apresenta diante de Deus e diz aquilo que não está sentindo. E você sabe o que nós também aprendemos? Aprendemos a reclamar muito de Deus. Mas eu quero que você entenda algo. Deus não tem problema com as suas reclamações. Deus não tem problema se você reclamar. Está entendendo? Deus não tem problema de você dizer as coisas para Ele. Não tem problema. Desde que você não tenha problema com as respostas que Ele vai te dar. Entendeu? Deus não tem problema. Você pode dizer para o Senhor qualquer coisa. Desde que você não tenha problema com as respostas que Ele vai te dar. Porque Ele vai responder. Ele vai responder. E nós precisamos entender que quando Deus fala conosco, não há o que fazer. O problema é que nós queremos que Deus responda o que a gente quer. Na verdade, irmão, a gente ora e a gente pede dizendo para que Deus seja o que a gente quer. Deus me dá, tô. Deus, abre o caminho porque eu estou indo. Deus, eu quero aquilo daquele jeito, daquela forma, daquela cor, daquele modo, e Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Deus muda isso, Deus muda aquilo. Irmãos, esse não é Deus. Deus está no alto e sublime trono e governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele não faz o que eu quero, ele faz o que ele quer. Ainda quando ele responde exatamente o que eu peço, é porque ele quer, não porque eu pedi. Entende? Porque ele é o querer, ele é o Senhor. Amém? Tudo entendido? Nós precisamos entender que muitas causas das enfermidades hoje em dia são emocionais. Muitas dores não são físicas, mas se tornam físicas. Porque muitas vezes temos dificuldade de sermos verdadeiros, de realmente dizer o que estamos sentindo. E por aí vai. Você já viu que muitas vezes aquilo que nós sentimos, estamos emocionalmente abalados. O que acontece com o nosso corpo em determinado momento? Ele também é abalado. Você pode muitas vezes não estar sentindo uma dor física, mas você está sentindo uma dor aqui dentro. E muitas vezes a gente vai no médico e o que a gente quer? A gente quer um remédio para não sentir mais dor. E eu quero te anunciar algo hoje. Há alguém hoje aqui que é capaz de curar o seu coração, de curar a sua alma, de mudar completamente a sua história. Aleluia! Você tem um lugar no céu já, irmão. Ligou o ventilador aqui. Salmo 30, do 5 ao 12. Fala assim: porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir ou dura uma noite, mas a alegria, mas amanhã rompe a alegria. O choro dura quanto? E a alegria? E o que acontece quando nós olhamos isso? Nós sabemos que existe um tempo em que nossa vida vai passar por momentos difíceis.
Porque dia e noite acontecem, ou não é verdade? Você não vive só de dia. A gente vive de dia e de noite. E minha pergunta para você é simples. O que você faz de noite? Você descansa. Quando chegar o teu dia, o teu período de noite sobre a tua vida, aprenda a descansar. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a repousar no Senhor. Porque é isso que você faz de noite. Você de noite quer dormir. Você de noite quer descansar. É ou não é? Você de noite não está agitado. Se você tiver em nome de Jesus, você não vai estar mais. Você vai estar dormindo. Você vai descansar o sono do justo. Em nome de Jesus. Mas a noite foi feita para dormir. E quando você passa muitas noites sem dormir, agitado, o que acontece com você? A mente fica... É ou não é verdade? Mente fica, irmão. E você precisa o quê? Apenas de uma noite de descanso. Então, quando chegar o seu período de noite, aprenda a descansar no Senhor. Porque aquele que te guarda, ele não dorme. Amém? Ele não dorme. Mas é interessante que o período de noite na nossa vida, ele é mesmo igualado ao período de dia em nossa vida. Então tudo tem um tempo determinado para acontecer. E eu não sei que período você está vivendo. Eu sei de uma coisa. Em todos eles, Deus está presente. Em todos eles. Continua. No verso 6. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, o teu favor firmaste a minha montanha. Quando, porém, escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei e pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó pode te louvar? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança. Tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale, ó Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu quero que você levante sua mão santa assim. Faz assim comigo. Pegue ela assim, coloque na pessoa que está do seu lado assim. E fala para ela assim, vai passar. Faz assim com a mãozinha santa assim nele assim. Passa assim a mãozinha assim nele. Fala assim, vai passar, irmão. Vai passar. Vai passar. Amém? Vai passar. É só um momento. É só um momento. Não define a sua vida. Não define quem você é. É só um momento. É só uma noite em que eu e você precisamos aprender a descansar em Deus e dizer para Ele, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Porque Ele fala no Salmo 30 hoje, mudaste meu pranto em dança, tiraste minha veste de lamento e me vestiste de alegria. Isso é sobre mim, isso é sobre você. Pode ser que não seja agora, mas chegará o momento de você se alegrar na presença do Senhor. Assim como em outros tempos, você também já se alegrou. Assim como Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Assim como um dia Ele te livrou, Ele vai livrar hoje. Assim como Ele mudou a história no passado, Ele muda a história hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 56, verso 3 e 4.
Tá diferente do meu, mas vamos lá. Quando eu estive com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. O que me pode fazer-me o simples homem? Quando eu estive com medo, eu confiei em ti. Quando você estiver com medo, confie no Senhor. O mesmo Deus que sonda você é o mesmo Deus que não te deixa. Deus não exige de nós que não tenhamos medo. Deus não exige de nós aquilo que Ele não pode tirar de nós. Nós passaremos por medos, por angústias. Nós passaremos. O Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele estava orando e Ele suou sangue, porque a agonia dentro dele estava terrível. Dentro do coração dele, ele estava ali, ele sabia que ele era um homem que ia passar por ali, mas ele sabia a angústia que ia acontecer sobre a sua vida. Então, se Deus não poupou o seu filho, por que ele ia poupar eu e você desses momentos? Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não disse, não, tudo bem, já que é Jesus, ele não precisa passar por isso. Mas por que ele passou por isso? Para mostrar que eu e você podemos passar por um propósito. Qual é o propósito? Vitória? Situação mudar? Não. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. O Senhor pode me livrar. O Senhor pode fazer. Mas contudo seja feita a sua vontade. O mesmo propósito de Cristo está sobre nossas vidas. Nós vamos passar por momentos de medo e de angústia, mas nós podemos confiar e debruçar no Senhor. E dizer, Senhor, Tu és a âncora da minha vida. Eu estou aqui, a tempestade está parecendo que o barco vai virar. Porque tem dias que a gente olha e fala assim, se hoje não virar, não vira mais, é ou não é? As tempestades vão chegando, irmão. A gente fala assim, não, chegou o tempo de bonança, daqui a pouco vem uma onda, irmão. Né? Vem uma onda que bate na gente e fala, Jesus da glória. É assim também com você? Que bom! Aqui eu vou passar aqui. Deus sempre está conosco. Há um homem que passou por circunstâncias difíceis. Nós vamos falar sobre ele. O nome dele é Jó. Jó 1, do 1 ao 3. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1 ao 3. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Quando a gente fala sobre Jó e inicia-se falando sobre ele, minha pergunta para você é: o que faltava para Jó? Quando nós olhamos a vida de Jó, vemos uma vida perfeita diante dos homens. Ele tinha tudo o que alguém queria ter: filhos, filhas, herança, dinheiro, prestígio. Era um homem justo, não porque os homens diziam, mas porque Deus disse acerca dele. Jó não tinha nada que lhe faltasse. E quando a gente olha para nós dizemos para Deus: Senhor, olha, nada precisa acontecer mais na minha vida, está tudo bem.
Eu já estou trabalhando, eu estou assim, já tenho isso, já tenho aquilo outro. Senhor, já está bom. Mas é interessante ver que Deus viu Jó e tinha algo que Jó precisava ser aperfeiçoado. Eu também preciso ser aperfeiçoado. E independente do que você tenha, Deus vai agir na sua vida assim como agiu sobre a vida de Jó em situações. Muitas vezes a gente fala assim, minha família está tudo bem, daqui a pouco acontece alguma coisa. Daqui a pouco a gente fala assim, não, eu estou bem empregado, estou rico, abastado, e daqui a pouco a gente perde o emprego. E muitas vezes, irmãos, em meio a situações que acontecem conosco, nós não temos um cântico nos nossos lábios. Nós não temos uma coisa realmente dizendo a Deus, Senhor, ok, se foi o Senhor, está tudo bem. Na verdade, nós temos queixas e reclamações, e são muitas. Aí vamos continuar. Verso 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa dos irmãos mais velhos, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo do céu caiu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os caldeus vieram e levaram 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os seus filhos e as filhas estavam em banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento forte do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, desabou sobre eles, todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Sabe o que eu aprendi uma coisa desse texto? Notícia ruim sempre chega. Não é verdade? Sempre chega, irmão. Sempre chega. E é interessante a gente ver uma coisa, que às vezes na nossa vida, as situações acontecem, e elas acontecem na mesma situação de Jó. Parece que assim, aconteceu alguma coisa. Aí daqui a pouco a gente fala assim, não, estou me levantando, aí acontece outra. Aí a gente fala assim, não, agora vai melhorar. É assim, agora vai ficar bom. Daqui a pouco, outra. Já aconteceu isso com você? Achando que era só comigo? Acontece conosco. A gente fala, não, vai ficar bem. Não, agora vai. A dor sai daqui, vem para cá, vai aqui para lá. Aí você não está aqui, pega ali. É assim, irmão. As coisas, muitas vezes na nossa vida, há momentos em que vai acontecer uma coisa atrás da outra. Minha pergunta é simples. O que mudou na vida de Jó enquanto as coisas aconteciam? Nada. Jó continuou o mesmo. Jó continuou o mesmo. Vivendo tudo uma coisa atrás da outra. Não era que um dia aconteceu uma coisa, na outra semana aconteceu outra, ou no outro mês aconteceu, não. O cara estava falando, chegava outro. O cara nem bem parava de dizer, o outro já atropelava, dizendo, olha, tem uma notícia ruim também. Misericórdia, irmão. E a nossa vida, muitas vezes a gente olha para nós e as coisas ruins acontecem com a gente e a gente acha que é só com a gente, é só na nossa vida, é só comigo. Ai, por que comigo, Deus? Por que só eu, Deus? Por que comigo? Por quê? Por quê? Eu vou te responder. Porque tem que ser com você.
Por quê? Porque tem que ser com você. Não tem que ser com o outro, tem que ser com você e comigo. Não tem que ser com o outro. As situações que você enfrenta, que eu enfrento, tem que acontecer comigo. Não tem que acontecer com o outro. Deus, por que eu estou passando isso? Porque é para mim passar. Não é para o outro passar. É para mim. Então nós precisamos entender que independente de ser bom e de fazer as coisas certas, o que acontece com as situações? Elas podem chegar. Está entendendo? Independente. Mas eu sou bom, eu faço tudo bem, eu vou na igreja aos domingos, eu faço trabalho social, eu cuido, eu faço, eu não sei o que, eu sou tão bonzinho, e o que acontece? As coisas acontecem comigo, não, independente do que você faça, as coisas continuarão acontecendo, porque a vida é assim. O que muda? Quem eu me tornei em meio ao que acontece comigo. Eu me tornei alguém que sabe que o Senhor está com ele em todas as circunstâncias. Eu me tornei alguém que pode repousar no meio da tempestade, porque sabe que o barco é do Senhor. Eu me tornei alguém que está no Senhor, e não importa o que aconteça ao meu redor, eu continuo firmado em Deus. Entende isso? E isso me dá o quê? A paz que excede todo o entendimento em meio às tempestades da vida. Porque vai acontecer, irmão. Jó não era alguém ruim. Jó não era mau. E muitas vezes a gente busca em nós mérito para não passar pelas situações. E eu quero dizer para você, não vai adiantar nada você buscar mérito em você. Porque não vai mudar situação nenhuma. A gente olha aqui, irmão, olha só. Jó passa por todas as dores que um ser humano pode passar de uma vez só. Ele passa por dores, perca de bens, perca do seu ganho, perca da sua casa, perca dos seus filhos, perca dos seus bens, perca de tudo. Ele ficou sem nada. Ele ficou com a mulher. E ainda a mulher dele é uma bênção. Ele ficou com amigos também. E os amigos, encorajadores. Jó, o Senhor está contigo. Nada disso. Ele ficou com péssimos amigos. Ele não tinha ninguém que olhasse para ele e falasse assim: o Senhor é com você, Jó. Ele não tinha ninguém que o encorajasse em meio à situação que ele estava passando. Chagas cresceram no seu corpo, de tal forma que ele pegava os cacos de telha para coçar as suas chagas. Esse homem moribundo, do jeito que ele estava. A mulher olha para ele e fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Fala para ele assim: já aconteceu coisa demais, está na hora de você partir. Já imaginou isso? Você está lá, irmão, na dificuldade. Ouve uma palavra de amor dessa. Parte logo, irmão. Está dando trabalho. Vai-se embora. Que palavra, hein, irmão? Vem os amigos dele. Chega nele e fala assim: deixa eu falar uma coisa para você. O que você fez de errado? Ninguém passa pelo que você passa se não tiver feito algo muito grave. Fala, homem! Amigos, família, filhos, coisas, prestígio,
Porque ninguém mais queria andar com Jó. Você já viu alguém... Você já viu... Qual é o nome daquele cara? O Eike Batista. O Eike Batista estava lá no auge, todo mundo queria andar com ele. Quando começou aí a cair, descobrir as fraudes, todo mundo... Ninguém queria tirar foto com ele. Todo mundo queria tirar foto com ele e apertar a mão dele. Depois que descobrir os negócios dele, o que aconteceu? Ninguém queria nem chegar perto dele, nem ser visto com ele. Passa daqui! Não, você estava com ele. Não, eu nunca vi. Por quê? Porque ninguém quer andar com alguém que está passando uma situação dessa. Então até o prestígio que ele tinha, ele não tinha mais. Esse homem passou, irmãos, por tudo que eu e você muitas vezes nem provamos. E se já passamos, ou estamos passando pela situação, é muito menos do que ele viveu. Aí quando a gente vai aqui, Jó 1, do 20 ao 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou Deus por alguma coisa. Jó não disse que foi Deus. Jó disse a seguinte coisa: eu nunca tive nada e não importa o que aconteça comigo. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, por muito menos a gente está olhando para Deus, colocando o dedo na cara de Deus e dizendo que a gente tem direito. Por muito menos. A gente está questionando a Deus porque as coisas não estão acontecendo. Eu não estou dizendo que você não pode questionar a Deus. O que eu estou dizendo para você, irmãos, analise a sua vida. Às vezes a gente tem muito mais do que a gente merece. Eu tenho muito mais do que eu mereço. E quando a gente olha para isso, a gente começa a ser grato. Jó conseguiu se fortalecer no meio do pior momento da sua vida. Jó conseguiu olhar e falar assim: não tem problema o que está acontecendo comigo, porque eu estou firmado em um lugar inabalável. Eu estou firmado em Deus. Você entendeu que a riqueza não comprou Jó? Você entendeu que tudo que ele tinha, até o amor aos seus filhos, tudo que ele tinha, não corrompeu o coração de Jó, porque quando ele perdeu tudo, ele continuava com tudo. Quando ele perdeu tudo, ele continuava com tudo. Porque o tudo de Jó era Deus. Qual é o seu tudo? Provado até a sua última escala. Dor física, dor psicológica, angústias. Irmãos, não é porque não somos bons que as coisas não acontecem com a gente. O problema é se o que acontece com a gente vai corromper a bondade que existe em nós. Vai corromper o amor que temos a Deus. Vai fazer com que olhemos para Deus e dizemos assim: o Senhor é injusto. Ou que olhamos para o próximo e dizemos assim: você tem que fazer alguma coisa para me ser feliz. Jó 42, do 1 ao 6. Aqui, Jó faz uma série de perguntas para Deus. E entre as perguntas que ele faz, ele diz: por que eu não morri? Por que eu não fui um aborto? Ele diz uma série de situações para Deus. E Deus o responde.
E depois, se você quiser ler, Deus responde e fala para ele assim: aonde você estava quando eu lancei as colunas da terra? Aonde você estava? Ou seja, é que eu disse para você, Deus não tem problema com as suas perguntas, se você não tiver problema com as respostas que Ele vai te dar. Amém? Jó perguntou umas coisas e ele disse assim: aonde você estava? O que ele estava falando para ele? Você não sabe de nada. Você é um simples homem. Eu sei todas as coisas. Então, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É muito interessante, irmãos, aqui dá para a gente ficar preso só nesse texto. Mas eu quero que você entenda que Jó aqui ele fala para Deus: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Ele está falando de Jó. E Jó está dizendo para Deus: Senhor, é de mim, eu sei que o Senhor falou de mim. Eu falei coisas demais, coisas que eu não entendia. Eu falei de coisas, eu reclamei de situações, Senhor, que eu não compreendia. Porque eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço de caminhar com o Senhor, de viver com o Senhor. Por quê? Porque, irmãos, na nossa vida, o conhecer é bom, mas o viver é melhor ainda. E aqui o que Jó está dizendo para Deus é: Senhor, até hoje eu vi e contemplei a tua bondade pelo que eu vivi, pelo que o Senhor me deu. Por tudo aquilo que o Senhor me proporcionou, eu consegui ver a tua bondade. Mas agora, por ter passado por tudo que eu passei, percas, dores, angústias, enfermidades e situações da minha vida, tudo que eu perdi, tudo isso, eu consegui ver que o Senhor está caminhando comigo em todo o momento. Porque às vezes a gente sabe que Deus está conosco, quando muitas vezes a gente olha para alguém e fala assim: esse alguém é abençoado, porque esse alguém comprou um carro novo, porque esse alguém comprou uma casa boa, porque esse alguém tem um emprego bom, porque esse alguém se veste. Então nossos olhos olham para isso, muitas vezes. Então ser abençoado para as pessoas, muitas vezes é isso. Ser abençoado é o quê? Viver com Deus. Esse é o segredo. Senhor, o Senhor me tirou tudo. E o que eu pude entender é que todas essas coisas não me faltou a tua presença. Em todas as situações que eu passei, o Senhor estava comigo. Quando eu achei que eu era forte, era o Senhor que me fortalecia. Quando eu achei que era eu, era o Senhor. Então, quando nós começamos a olhar isso, nós vemos como não sabemos nada. E como muitas vezes as situações da nossa vida, hoje, muitas coisas que aconteceram comigo, formaram quem eu sou hoje. E muitas coisas que vão acontecer, ainda vão me preparar para o que há de vir. E nós não podemos negar os processos. Nós precisamos encontrar pessoas que vão nos ajudar. Nós precisamos estar confiantes em Deus, tão confiantes em Deus, que não importa o que aconteça. Porque, irmãos, vão acontecer dias sobre essa terra terríveis. Dias maus, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. O tempo não está nas nossas mãos, está na mão do Senhor.
Mas se hoje você acha ruim, você não sabe o que vai por vir. E quando chegar nesse dia, nós só vamos ter uma segurança só. Uma coisa só. Deus. Porque as situações externamente não vão melhorar. Elas vão ficar ruins. Quando o governo do anticristo se manifestar e quando as coisas acontecerem, irmãos, os dias maus vão acontecer. E nós só vamos ter Deus como segurança. Então, está acontecendo coisas ruins, onde está Deus? Não, está acontecendo coisas ruins, mas eu estou em Cristo. É isso que aconteceu com os apóstolos. Morreram porque tinham Cristo e não importasse se a situação ia mudar ou não. Você tem Cristo. Independente das situações mudarem ou não. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante.